Tô falando a você que as coisas mudaram, que o povo escreve um novo diário de luta e de amor. O Anderson Pimenta, 13, 2. Incendiando corações e mente, o chão se renova bem perto, a aurora traz um novo amanhã. Da esquerda, então contribuir para esse debate de fato é uma tranquilidade, uma felicidade saber que essa candidatura também, como a gente vê dentro da conjuntura política que nós estamos vivendo das candidaturas, mas essa com certeza é uma candidatura importante para a juventude do Bahia. E contribuir com a política de horas, para mim, foi uma felicidade, agradeço o convite de Pai. E muito rapidamente eu queria contribuir com uma perspectiva que é o seguinte, que é muito recorrente as pessoas dizerem que a gente precisa mudar o modelo de política de guerra às drogas porque o modelo fracassou. O que, no meu entendimento, é equivocado, porque a política de guerra às drogas ela funcionou muito bem. Ela nunca foi, de fato, uma política de proteção da saúde das pessoas e nunca foi uma política para controlar a circulação de drogas. Isso aí que me a história da proibição das drogas, a gente vai ver que lá no comecinho, quando isso começou a acontecer, quando a gente começou a ouvir as primeiras elaborações que diziam que certas drogas devem ser proibidas, ela tinha um cunho de controle social, de encarceramento de violência que fundava ele e não era acessório. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um lugar que emergiu esse debate, a criminalização das drogas vinha muito acompanhada com a criminalização das populações diretamente, que era a criminalização dos imigrantes que estavam indo para os Estados Unidos naquela perspectiva do capitalismo de sucesso, de que as pessoas iam para lá para enriquecer. Então era fundamental para aquele regime político também ceifar um conjunto de oportunidades para as pessoas que não eram de fato oriundas dos Estados Unidos. Então, você pegar as primeiras leituras, tinha lá muito associado ao consumo de maconha com os mexicanos que iam para lá. Você vê que o consumo de cocaína era muito vinculado aos afro-americanos. Você via que o consumo de álcool era vinculado aos irlandeses, porque a primeira proibição que de fato aconteceu, a gente não deve esquecer isso, é a proibição do álcool. Durante 10 anos, a lei seca nos Estados Unidos. O consumo de ópio era vinculado aos chineses. Então, era um mecanismo, ele surgiu como um mecanismo de controle das pessoas e não de proteção das pessoas. A gente sempre parte disso, porque aí a gente vai entender que a guerra às drogas nunca foi para controlar as drogas ou controlar o mercado. Era sim, de fato, sempre foi para controlar pessoas, para encarcerar pessoas, para violentar as pessoas. Aqui no Brasil, a primeira iniciativa de tentar coibir o consumo de qualquer substância foi da maconha em 1823, no Rio de Janeiro, que se chamava uma lei municipal que previa a proibição do pito do pango. O pito do pango, inclusive, era como os escravos se referiam ao hábito de fumar maconha. Coibir o pito do pango era, na verdade, mais um instrumento de coerção das pessoas. Aí, atravessando o século XX, o século XIX, chegando ao século XX, a primeira proibição de fato de relevância nacional é em 1932, que é a proibição da maconha em nível nacional, mas que naquela mesma época, se você tirar o olho só da proibição da maconha e olhar para o conjunto de políticas que estavam sendo desenvolvidas, vinha a perseguição ao candomblé, a capoeira, o jogo, o crime de vadiagem, que era como controlar as pessoas oriundas do processo de abolição da escravatura. Não sei se vocês acompanham na história, mas 2 anos depois da abolição da escravatura tem um novo Código Penal, onde a maioridade penal naquela época era 9 anos. Então a perspectiva era, na verdade, de criar instrumentos que pudessem controlar a população. E aí Nixon, que foi citado por Caio, vem em 1960 e diz que o inimigo número 1 dos Estados Unidos, porque se vocês acompanharem também a história dos Estados Unidos, a cada década eles têm um novo inimigo número 1. Já foi Saddam Hussein, já foi Osama Bin Laden, e Nixon falou que o inimigo número 1 dos Estados Unidos era a maconha. Mas qual era a perspectiva dele? Era controlar a circulação de maconha? Não era, de fato. Naquela época
Já existiam estudos consolidados sobre o que, de fato, a maconha agia no organismo. Não era isso. O primeiro intelectual brasileiro... Eles criaram estudos para dizer que a maconha era maléfica. Exatamente, patrocinaram estudos. A primeira, uma contribuição importante sobre o debate de drogas no século XX veio de um médico daqui de Salvador, da Faculdade de Medicina da Bahia, que no Congresso Pan-Americano ele diz que a maconha foi uma vingança dos negros trazidos da África contra os seus colonizadores. Essa é a perspectiva que funda a proibição. Pegar as drogas, ela fracassou porque ela não conseguiu controlar as drogas, mas ela funcionou porque ela não conseguiu controlar as pessoas. Os Estados Unidos, que mais investiu em guerra às drogas, hoje tem 1/4 de todo mundo que está preso no mundo. 5% da população carcerária do mundo está nos Estados Unidos. O Brasil não é a 4ª maior população do mundo, mas é a 4ª maior população carcerária. Nós temos 500 mil de pessoas presas e as pessoas insistem em repetir que o Brasil é o país da impunidade. Como assim? O Brasil mata 50 mil pessoas por ano e prende 500 mil pessoas. Na prisão tem 500 mil pessoas. Como é que o Brasil é o país da impunidade? O Brasil pune muito, pune severamente, só que ele pune seletivamente. E a guerra às drogas é fundamental para punir essas pessoas. Não é, nunca foi, para controlar as pessoas. Tanto é que os Estados Unidos, que mais investe nisso, é quem mais consome cocaína, por exemplo. Agora, dizer isso, e isso era parte da própria formulação de segurança nacional dos Estados Unidos, era combater os estados produtores. Isso é uma questão de segurança nacional. Os Estados Unidos podem invadir outros países porque a produção de coca, por exemplo, nesses países prejudica a nossa segurança nacional. E aí, base militar na América do Sul. Ou então, avião de napalm nas plantações. Isso é a história do proibicionismo. Não é a história de pensar, olha, as drogas fazem mal às pessoas, vamos proteger as pessoas. Nós não vamos proteger as pessoas. Porque as pessoas que consomem substâncias psicoativas, nem todas elas são perseguidas, muitas delas são, na verdade, protegidas. Ou a gente tem pé na porta, na graça, no corredor da vitória. Hoje. Nós não temos. Mas essas pessoas não consomem substâncias ilícitas? Claro que elas consomem. Claro que elas, inclusive, vendem, comercializam. Mas elas são, ao invés de ser perseguidas, elas são protegidas pelo Estado para fazer esse comércio, essa circulação superar. Porque o Estado nunca pensou, de fato, que precisa, que deve controlar o uso daquelas pessoas. Aí, para ir caminhando para o final, eu acho que uma contribuição importante é sobre o caráter da nossa última lei de drogas, que ela fez um avanço importante no sentido de tentar diferenciar o usuário e traficante, mas um dos poderes mais sujos que nós temos no Brasil é o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário não entende assim. O juiz diz quem é usuário e quem é traficante, baseado em quê? A lei não diz, ela não diz qual é a quantidade de que define quem é usuário e quem é traficante. Ela diz o quê? É baseado em quê? É baseado na condição da apreensão, ou seja, se for na favela traficante, se for no asfalto usuário. Os antecedentes da pessoa, a qualidade e a quantidade da droga, mas sem dizer qual é a quantidade. Então, se tiver emprego fixo, ou seja, se você tiver 100 gramas de maconha, a policial vai perguntar para você como foi que você comprou isso. Ah, não, sou desempregado. Você é traficante. Mas o filho do papai pode ser desempregado, porque ele vai dizer, não, meu pai que pagou. Então, isso é uma questão importante. E aí, quando a gente vê a última aprovação da lei de drogas, de lá para cá, a população carcerária no Brasil cresceu 118%. As pessoas estão sendo muito encarceradas e essa é uma contradição fundamental para o PT discutir. Como é que nós, em 12 anos, melhoramos tanto a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, matamos muitas pessoas? Porque nesse período foram quase 400 mil pessoas. Isso é uma contradição importante, mas ela não é aleatória do sistema, porque o projeto de desenvolvimento, ele também pode partir dessa perspectiva se você não atende a questão da segurança pública, porque não debateu isso. Então ficou assim, ó, querem vir com a gente? Quer inclusão? Quer ir para a universidade? Quer um Bolsa Família? Você quer um crédito rural? A gente ampliou a possibilidade, vocês podem. Quem estiver fora desse sistema, morre. Isso é uma coisa muito cara para nós pensarmos que isso está dentro do nosso projeto político no Brasil. Isso é uma contradição que nós não resolvemos por quê? Porque uma das coisas que tem no então hoje
a passaporte para matar, que já foram outros passaportes, já tiveram outros passaportes para matar do Estado, é a política de guerra às drogas. Porque quando você passa na frente da televisão e a pessoa fala, né? Tipo, ó, morreram 5 jovens na comunidade, aí a pessoa a princípio fica chateada, pô, morreram 5 jovens, aí em seguida a repórter já vem, suspeita se estavam com muito contato de drogas. Isso legitimou a morte. Isso legitimou a morte quando for para o modo de operante do Estado, vai ser bem alto de resistência. Alto de resistência não vai ser nem investigado. Não vai ser investigado. Nós convivemos muito no Estado Democrático de Direito com a resistência. A resistência policial matar. Porque se a pessoa foi morta no conflito com a polícia, a polícia ao alegar a resistência, o Estado conseguiu virar a regra do processo. Não tem nem investigação sobre a morte daquela pessoa. Então, essa questão de procura policial, os nossos mortos da nossa cidade, inclusive, são numericamente maiores do que os nossos mortos da cidade. E eles precisam ser nomeados, precisam dizer quem é que está matando essas pessoas. Isso é uma parte fundamental, que é uma parte fundamental da polícia, uma coisa debater, não somente a militaridade da polícia, porque nós temos um Estado que age na perspectiva militar. Então, se você pegar casos de acolhimento de menor, trabalha numa perspectiva militar. A justiça tem uma cabeça militar. Nós temos que desmilitarizar o Estado. Tipo, não há condições da gente disputar a polícia, mudar a polícia militar para ela ser uma coisa mais cidadã. Nós temos que acabar com a polícia militar e fazer outra coisa. Isso aí não é uma modelo de segurança, porque a polícia militar ela funciona para a guerra. E guerra, para ir finalizando, tem uma questão que é importantíssima. Qualquer guerra que você for avaliar, ela tem uma condição que é efeito colateral. Efeito colateral está previsto em qualquer guerra. Que é tipo, olha, nós vamos quebrar os ovos, fazer um bem maior. Então, mesmo Cláudia, mesmo Amarildo, que o sistema pode dizer, desculpa, ele era inocente, e ele não diz isso, mas mesmo essas pessoas, dentro do conjunto, estão envolvidas como efeito colateral. Essas pessoas morrem, mas é porque nós estamos combatendo o tráfico. O tráfico é muito maior do que isso. Muito maior. Cara, a gente pode perder uma pessoa ou outra inocente, uma bala perdida, mas só que é muito mais. Nós investimos numa parada que é muito maior, que é o combate a essa organização criminosa. Aí, como meu último ponto, eu queria debater a situação atual. Porque nós temos boas perspectivas a nível internacional, mas no Brasil, por exemplo, a gente tem tramitação no Congresso, que já saiu da Câmara de Deputados, já foi para o Senado, que é esse projeto de lei de Osmar Terra, que prevê aumento, por exemplo, da pena para traficante, ou seja, investir de novo em encarceramento, e internação compulsória de pessoas que fazem uso abusivo. Isso é mais uma forma. O que é que são essas comunidades que vão atender a esse processo de internação compulsória? São novos manicômios. O que nós conseguimos vencer, o movimento da esquerda participou muito disso com a reforma psiquiátrica no Brasil, a gente vem em declínio um enfrentamento com essas pessoas que querem retomar a política de internação, de violação dos direitos. O Uruguai é a única experiência do mundo que prevê uma política de regulamentação da produção. Porque todo mundo fala assim, a Holanda, grande modelo, a Holanda não tem uma política de regulamentação da produção, ela tem apenas uma política de tolerância com o uso. E a regulamentação dos coffee shops, só que para produzir em grande quantidade não existe, então tem um sistema meio esquizofrênico, né? Não é boa essa palavra, mas tipo assim, que lida com uma contradição importante, que é, pode usar, mas não pode produzir. Então, falar que a gente quer uma outra política sobre drogas é pensar que, por exemplo, hoje nós precisamos abolir da nossa terminologia, sobretudo do nosso camarada da esquerda, a ideia de que existe uma epidemia de crack no Brasil. Não existe uma epidemia de crack no Brasil. A Fiocruz apresentou um estudo de que menos de 1% da população teve acesso a crack. Não existe uma epidemia de crack no Brasil. Se a gente fosse identificar uma droga que é epidêmica, seria o álcool, que 70% da população já teve acesso. Muito mais epidêmica e muito mais danoso ao sistema de saúde. O que existe, na verdade, dizer que é uma epidemia é uma forma de você conseguir violentar ainda mais, restringir mais direitos. Porque, como você diz assim, gente, tem uma epidemia de crack, sabe o que a gente precisa fazer? Internar as pessoas contra a vontade dela, mas é porque é uma epidemia, cara, tem que controlar logo. Então, isso é o discurso que alimenta esse tipo de
violência. As pessoas sabem que a maioria da população brasileira está tendo acesso ao crack, por isso essas pessoas precisam ser protegidas. Não é isso. As pessoas, a maior parte da população brasileira não tem consumo, não tem nenhum acesso a crack. E fora isso, as pessoas que têm, ainda assim, não são todas as pessoas que têm uns problemáticos, que estão morando, que estão em situação de vulnerabilidade social extrema, morando nas ruas, não são. Tem várias pessoas que não querem gravar tudo crack. A gente tem dificuldade de ver esses números porque essas pessoas não aparecem, né? Quando vão fazer pesquisa de crack. Não morrem. E não morrem. Quando a gente vai fazer pesquisa de crack, não procura essas pessoas. Não procura o advogado do goleiro do Flamengo que foi afastado porque estava dando crack e passou no Jornal Nacional. Não procura essas pessoas que querem gravar. E é isso uma questão importantíssima. A maioria das pessoas que usam todas as drogas, gente, todas as drogas, listas e listas, a maioria das pessoas que usam não fazem uso problemático. Quem faz uso problemático é sempre a minoria. Isso, óbvio, varia de droga para droga. Tem substância que tem mais gente que faz uso problemático, tem substância que tem menos. Por exemplo, uma das que tem maior número de pessoas que fazem uso problemático é o tabaco. Nem é o crack. O tabaco tem alto número de pessoas que utilizam e tornam-se uso problemático. Então, a maioria das pessoas nem precisam de política do Estado. O Estado não precisa oferecer tratamento para essas pessoas. Quer dizer, precisa oferecer para todo mundo. E as pessoas vão acessar se elas quiserem. Mas a maioria vai passar a sua vida toda ou fumando maconha, ou cheirando cocaína, ou usando LSD, ou fumando crack. E elas não vão precisar do serviço de saúde. Isso é uma questão que não se coloca, porque acha que os 0,5% da população mundial que tem problema com drogas, ela deve orientar toda a política, que a política é como essas pessoas, esse 0,5% da população mundial tem uso problemático, nós temos que proibir todas as drogas, porque 0,5% das pessoas ficam muito mal quando usam. Então, qual é a nossa pauta hoje? Nossa pauta é, primeiro, fortalecimento das boas práticas, que pensam em outra perspectiva, redução de danos. Estamos na perspectiva da redução de danos, porque a redução de danos não prevê abstinência. Não prever abstinência é fundamental, porque se você diz para as pessoas, ó, eu tenho um tratamento de droga para você, você está passando mal, eu tenho um tratamento para você. Sabe o que você vai precisar fazer para entrar no meu tratamento? Parar. Aí a pessoa, tipo, parar? Como assim? Não, perspectiva de redução de danos é, eu tenho uma proposta, quero construir uma proposta com você. Qual é a sua proposta também para o seu uso problemático? Porque as pessoas também têm. Uma das coisas que os redutores de danos descobriram é que um mecanismo de redução de danos que está nas ruas do Brasil há muito tempo para o uso de crack é o cara fumar com maconha. O cara fuma pensando na saúde dele mesmo. O cara fala, não, eu fumo com maconha para ter fome, para conseguir dormir um pouco. O cara está pensando na saúde dele. E aí, os redutores de danos vêm para mim, ó. Você quer reduzir o consumo? Não, a gente pode fazer isso. Vamos fazer de forma a não pregar abstinência, porque quem disser que não pode parar ou que não consegue parar, está fora do seu projeto de educação para as drogas. Então a gente precisa ter um projeto também de educação para as drogas, porque quem defende a legalização também não está dizendo que droga não faz mal, isso é sempre importante. Droga faz mal também. Droga faz mal, e por isso que a gente quer isso. Sabe o que a gente quer? Controle. Nós não queremos, quando fala legalizar, não é liberado. Liberado para mim, por exemplo, está hoje. Hoje não tem controle de qualidade, hoje vende para menor de idade, vende em qualquer lugar, hoje está liberado. Controle, legalização é controle, mas que o Estado controle e não o mercado ilícito, porque o Estado é regulado pelas suas instituições, o mercado ilícito é organizado pelas armas, pela violência. Nós não queremos que quem regule uma parada tão importante, tão cara, e que as pessoas usam tanto, seja o mercado ilícito. O Estado é que deve controlar essas coisas, porque aí a gente tem melhores condições de ter melhores políticas para as pessoas. Porque o traficante não está nem aí quando você chegar lá. Aí Portugal tem a sala de uso controlado para usuário de heroína. Só faz uso problemático de heroína, o Estado ministra para ele, vai lá na sala de uso controlado com um enfermeiro. Só que chegar lá que encontra um psicólogo, um enfermeiro, assistente social, que vai ajudar. O traficante não, o traficante vai dizer, tome mais, cara, tome mais, tome mais, tome mais, tome mais. Nós queremos que o Estado controle isso, porque isso é de fato atender aos direitos humanos, é de fato atender a todas as pessoas, é de fato poder cumprir os princípios do SUS, que é permitir o tratamento que a pessoa escolha, porque não dá para você dizer qual é o tratamento. A pessoa pode dizer, imagine uma época que a gente chega e que o Estado diga, você tem diabetes, você não quer controlar diabetes, a gente vai controlar com você. Você vai ser internado para controlar a diabetes.
Imagine um Estado em que, exatamente, a abstinência. Imagine que a gente dê esse passaporte para o Estado, porque no debate de droga a gente já deu esse passaporte. O Estado pode dizer o que é que a gente pode usar, o que é que a gente não pode usar. Esse debate é fundamental. E para nós, o debate mais caro de todos é que isso é um instrumento de morte para a juventude negra. A quantidade de pessoas que são mortas por causa do genocídio da juventude negra se a gente não falar sobre o debate de drogas. Porque o que legitima, inclusive, a parte mais importante dessa morte é a guerra. Porque quando o policial desce na favela, ele não fala assim, não, morreram 5 pessoas lá em cima, não, porque elas são pobres e pretas, apesar de ser por isso. Mas eles falam, fui lá combater o tráfico de drogas, e é legítimo. Então, para a juventude negra, para a juventude de esquerda, para os defensores dos direitos humanos, a pauta de uma outra política de drogas é fundamental, porque não dá para a gente conviver na democracia com a morte de tantos e de tantas nossos, em nome de uma ideia que diz que é para proteger a nossa saúde, mas na verdade nos mata muito mais do que nos protege. Então, eu queria ficar por aqui, ouvir as contribuições, a gente debater um pouquinho e agradeço o convite.